Olá, meus amados, como muitos me conhecem, meu nome é Valdilson. Para quem não me conhece, muitos me chamam por Dil. Eu sou da cidade de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Muitos também conhecem, sabem, né, algumas coisas de mim, sobre o que eu faço, no caso do meu trabalho, que eu trabalho com caminhão, e outras coisas mais aí, que em cada vídeo eu sempre procuro falar alguma coisa de mim, para que não fique a minha vida tão oculto para os irmãos. Mas, na verdade, esse vídeo eu estou fazendo agora, e eu demorei a fazer esse vídeo porque eu estava com medo, né? Eu estava com medo aqui de responder alguns comentários, e por isso eu demorei a fazer esse vídeo, né? Mas vamos dizer que eu perdi o medo hoje. Isso em base em alguns comentários que eu tenho recebido de uma pessoa, né? Essa pessoa disse que eu só não respondi, ninguém responde para ele porque nós temos medo. E sobre o assunto, eu quero até pedir perdão aos irmãos que já aprenderam, né, que já entenderam o que é o assunto ao qual eu vou falar. Eu peço perdão por estar falando de novo, por estar fazendo esse vídeo e estar falando de novo nesse tal assunto. Por isso eu pedi perdão aos irmãos, porque já estão cansados de saber sobre línguas estranhas. Mas alguns conseguem não entender. Algumas pessoas conseguem não entrar no senso da realidade, né? Eles não têm o senso da realidade, sinceramente. Então eles ficam focados naquilo que eles aprenderam e não sobre o que está escrito. Mas eu vou direto aqui para os comentários. Mas antes eu quero mostrar para os irmãos o canal desse irmão, né? Vou apresentar para vocês, porque ele mesmo já liberou isso. Eu vou estar mostrando também que ele liberou, eu estou fazendo um canal. Então eu vou passar o nome dele, né? Eu vou passar o link do canal dele, né? E alguns dados dele. Então vamos lá ver o canal do irmão. Bom, o canal é esse aqui, ó. O nome do canal é Ri. Não sei, né, o porquê, cada um coloca o nome do seu canal que quer, lógico, né? Mas o nome do canal dele é esse aqui. Se vocês observar os comentários dele, ele sempre, comenta num dia e nesse mesmo dia ele apaga. Eu, sinceramente, eu nunca vi essa pessoa comentando, falando bem de um vídeo que ele viu. Mas cada um também é cada um, não é verdade? Nós vamos ver aqui, ó. O nome do canal é Ri. Eu vou mostrar aqui os vídeos que ele tem, né? Vamos abrir aqui. Bom, não tem vídeo nenhum no canal dele, né? Ou seja, ele não faz vídeo nenhum. Mas vamos ver aqui uma foto dele, pelo menos, né? Também não tem nenhuma imagem dele, não tem nenhuma foto dele. Bom, deixa pra lá. Vamos ver qual é o nome dele então. Vamos buscar aqui Vamos buscar aqui na descrição, né? Do nome, essas coisas tudo. Vamos ver aqui. Bom, de Ri. Puxa, também não tem nome. Bom, então eu vou responder a alguém que não tem uma imagem, uma foto dele. Vou responder a alguém que não tem nome, né? E não tem vídeos, só tem comentários. Mas vamos lá, vamos tentar responder, né? Começando aqui, ó. Nos comentários do meu canal, você pode estar entrando aí também, você pode estar vendo os comentários dele. Então, depois de muito tempo ali conversando, nós começamos a falar do dízimo, né? Que ele é uma pessoa que acredita nos dízimos. Acreditando no dízimo, com certeza ele acredita ainda no sistema, nas igrejas. Ele acha que a igreja, por mais de 80 vezes que está escrito a igreja na escritura, ele acha que ainda essa igreja é a igreja parede. Tem vários e vários vídeos aí mostrando que não é. Mas ele, né, como eu disse, ele insiste ainda a crer. Porém, isso é uma crença. Então, se ele crê dessa forma, nem eu, nem você, nem ninguém vai poder, né,
desfazer isso, porque é uma crença que ele tem. Tirando da escritura, está totalmente enganado. Então nós começamos ali a responder um para o outro sobre dízimo. Quando eu vi que era uma crença, eu deixei de responder sobre o dízimo. Depois veio falando sobre línguas, e ele fala de tudo que eu posto aqui, ele fala. Todos os vídeos que eu posto, ele comenta ali, lógico, claro, que tem erros, né? Porque eu sou contra o sistema, e ele é a favor do sistema. Só que ele usa de crença, eu uso da palavra, né? E aqui então ele começa aqui dizendo, ó, ele diz aqui num comentário, ó, é engraçado, para falar mal dos outros, sempre enche de gente nessas páginas. Agora, para achar alguém que me responda, parece dificílimo. Se alguém pode, me corrige no que eu disse, fique à vontade. Mas se não pode, então é porque eu estou certo e o vídeo errado. Então, porque ainda dão trela para isso. Ou seja, o vídeo que eu fiz muito tempo atrás, ainda eu acreditava no título Deus, eu acreditava ainda nesse título e nesse nome, né, no título Deus, e é um vídeo muito antigo, mas é um pouco esclarecedor ainda daquela maneira que eu vi isso. O vídeo tem uns 2 anos já na internet, é um vídeo muito visado sobre línguas estranhas. Eu creio que seja o mais, o que mais de línguas, falando sobre línguas estranhas, eu creio que seja o mais visualizado na internet. Mas, e aí ele veio, mas isso também não interessa, mas ele veio então e colocou sobre esse vídeo. Então ele está respondendo sobre línguas estranhas. E aí ele diz que se ele está certo, porque ninguém respondeu a ele ainda. Eu quero só deixar aqui bem claro que são muitos comentários nesse vídeo. Então quando você coloca algum comentário nele, quando chega para mim, que sou o dono do canal, então às vezes chega para mim um comentário só do vídeo. Mas às vezes tem 3, 4 comentários no mesmo vídeo, só que não vem para mim esse comentário. Então não tem como eu estar visualizando. Então aqui às vezes quando alguém não responde, porque também ou às vezes não interessa, ou às vezes quer deixar para lá, ou às vezes também não tem nem por que responder, então a pessoa não responde. Mas aqui ele acha que as pessoas não respondem a ele porque ele está certo. E ele estando certo, por que fica vendo o vídeo ainda, né? Mas eu estou fazendo vídeo aqui e vou tentar passar para ele, né, em cima dos comentários que ele fez sobre línguas estranhas. É lógico, não vou falar nada de mim. E vamos ver onde nós vamos chegar com esse vídeo. Aí ele diz aqui um outro comentário. E aí, cara, demorei para ver seu comentário. Tanto é que eu comentei no meu canal. Eu vi esse vídeo aí que você, ou vocês, postou. Agora estou confuso. Citou. Não me convenceu. Porque foge um pouco da questão do texto. Não se esqueça que o apóstolo Paulo fala que quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus, como ele colocou aqui. Então, como poderiam ser línguas para evangelismo, como você diz? Não faz sentido, não acha? Eu digo que era para evangelismo por quê? Porque aquelas pessoas em Atos, elas precisavam ouvir sobre o Criador. Só que como aquelas pessoas em Atos 2, aquelas pessoas eram de várias nações, como está realmente escrito, de todas as nações debaixo do céu, ou seja, de todas as nações que estavam ali, cada um falava numa língua. Portanto, houve aquela coisa toda dos apóstolos falarem em línguas, falarem em outros idiomas, para que as pessoas que estavam ali fossem evangelizadas. E assim por diante. Mas nós vamos estar lendo esse texto aqui também, mais uma vez, para deixar claro que eu não estou correndo de nenhum comentário. Mas eu quero deixar claro também que essa é a primeira e também a última vez que eu respondo a essa pessoa. Por quê? Eu estou dizendo essa pessoa porque eu não tenho o nome dele, não tenho foto dele, não sei quem ele é, não sei nada dele. Portanto, se comentar, pode comentar à vontade. Só que resposta às pessoas como essa pessoa que está insistindo muito, ela não quer ler, essa pessoa não quer ler. Eu não sei se ela é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto, não sei. Mas ela não quer ler o que realmente está escrito.
Então também não vou ficar insistindo, nem em comentário, nem fazendo vídeo. Portanto, é a primeira e a última vez que eu estou fazendo esse vídeo. E nós vamos estar vendo aí Atos, vamos estar vendo Coríntios. Vou estar mostrando para essa pessoa que eu não estou fugindo de comentário algum dela, no caso, a pessoa. Então ele diz assim, ó, ou seja, não que não possa haver, deve ter errado aqui, não que não pode haver, deve ser, não que não pode haver o dom de línguas para evangelismo, mas certamente não é dele que Paulo fala em 1 Coríntios 14, 1 a 4. Até porque as línguas nesse caso, ainda que sejam de homens, eram louvores espontâneos a Deus. Pois Paulo diz que mesmo quem fala não entende. Isso ele citou em 1 Coríntios 14, né? Então eu vou responder aqui ao sectário, ri. Um nome assim até, né? Vou até diminuir aqui um pouco, vamos chamar de Rari, né? Assim eu pego o início e o final do nome do canal dessa pessoa. Então o Rari, ao sectário Rari, eu vou dizer o seguinte: você, não só você e muitos que creem que 1 Coríntios 14, versículo 2, Paulo ocultou as línguas ali, somente nesse versículo, é porque vocês realmente não observam o que está escrito. Vocês não observam a Escritura. Porque Paulo jamais ocultou as línguas de Atos 2. Ele jamais ocultou as línguas, o que falou ali em Atos 2, ele transferiu para 1 Coríntios 14, 2. Porque se você notar, se realmente Paulo falou somente ali para o verso 2 de 1 Coríntios 14, então ele jamais teria que falar de línguas. Ele deveria ali, no caso, ausentar as línguas, no caso as línguas estranhas, e deixar somente o versículo 2. Mas se ele fez alusão às línguas em outros versículos no mesmo capítulo, isso quer dizer que a língua que ele falou no versículo 2 também serviu para os outros versículos. E se você contar como eu contei, só no capítulo 14 de Coríntios, de 1 Coríntios, são 15 vezes que ele fala sobre as línguas. Então veja bem, se Paulo não está falando da mesma língua que os apóstolos também não estão falando da mesma língua que falou Joel 2, 27 e 28, 29 e 30. Então, os apóstolos não falou da mesma língua que falou em Atos 2. Então o apóstolo Paulo também não falou da mesma língua que os apóstolos. Só que é tudo uma coisa só. A mesma língua que Paulo fala em 1 Coríntios 14, é a mesma língua dos apóstolos em Atos 2. É a mesma língua que falou Joel 2, 27 e 28. E é o mesmo acontecimento que houve no Sinai, lá no Monte Sinai. É o mesmo evento, só que com formas diferentes. Mas é um outro assunto. Vamos aqui estar falando de 1 Coríntios 14, que foi onde o irmão comentou. Veja, meu querido, se realmente 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, Paulo está falando de outras línguas, então ele não deveria jamais falar de línguas no mesmo capítulo. Mas são por 15 vezes a mesma língua, que fala da mesma língua. O versículo 2 diz: aquele que fala em línguas não fala aos homens, senão ao Criador. Versículo 4, ele pulou o versículo 3 e falou de línguas no versículo 4. Aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. No versículo 5, eu tirei aqui oratórios, lógico que eu não vou passar o verso todo dos versículos que falam de línguas, eu tirei só algumas oratórias que está dentro do verso, tá bom? Depois você pode estar vendo, está lendo. Aquele que fala em línguas, versículo 4, aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Portanto, a língua do versículo 2, que Paulo está falando, é a mesma do versículo 4. É a mesma também do versículo 5, que diz: ora, desejo que todos faleis em línguas. Maior é quem profetiza do que quem fala em línguas.
Então veja que o versículo 5 e 4 é o mesmo do versículo 2. Já entrando no versículo 6 diz: suponhamos, irmãos, que eu fosse ter convosco falando em línguas, do que vos aproveitaria? Línguas. No versículo, ele pula o versículo 7 e o versículo 8. Só lembrando que esses versículos a qual ele pula é o mesmo sentido das línguas. Ele não saiu fora. Ele está no mesmo sentido das línguas. Versículo 9. Assim também vós, se vossa língua só profere palavras ininteligíveis. Versículo 10. Há no mundo grande quantidade de línguas e todas são compreensíveis. Versículo 13. Por isso quem fala em línguas peça na oração o dom de as interpretar. Versículo 14. Se eu oro em virtude do dom das línguas. Versículo 18. Graças ao Criador que possui o dom de línguas superior a todos vós. Versículo 19, olha, versículo 21, 22, 23, 26 e 27 fala da mesma língua. Então, meu querido, é falta de noção. Sinceramente, é falta de noção. É falta de você pegar a Escritura e ver que o que está escrito no versículo 2 de 1 Coríntios 14, o que ele fala no capítulo inteiro, 14, é o mesmo da língua do versículo 2 e de Atos 2. É a mesma coisa, não tem diferença. Porque ele está se referindo ao dom de línguas, ele está se referindo ali ao idioma. Ele está se referindo a um idioma. E não línguas estranhas como falam as igrejas hoje. Aí você diz em um comentário que eu não creio em línguas estranhas. Eu creio na língua estranha porque estranha vem de estrangeira. Então eu creio nas línguas estranhas quando alguém fala, que eu ouço alguém falar estrangeiro. Que eu ouço alguém falar em outro idioma. Então eu acredito no dom de línguas. Eu acredito. Só que até hoje eu não vi. Eu vejo sempre as mesmas sílabas dentro das igrejas, as mesmas palavras, o mesmo tom, sabe? A mesma... a mesma coisa sempre. Sempre e sempre. E ainda desrespeitando o que Paulo ensinou. Mas é a divisão, né, que há entre o que está escrito e entre a crença. Uns creem que tem que fazer o tal do reteté para ser batizado. Mas pode alguém me comprovar dentro da Escritura? Não pode. Alguns creem que para ser batizado tem que falar em línguas. Aí começa a falar essas línguas. Tem alguma prova para isso dentro da Escritura? Também não tem. O batismo é uma coisa e dom de línguas, dom de idiomas, outros idiomas, é outra coisa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas as pessoas creem assim. Aí nós vamos fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Ninguém pode fazer nada. São crenças. Seguindo aqui o comentário, ele diz: na verdade, o que ele está falando, no caso Paulo, nesse texto, é que o dom de línguas só deve ser usado na igreja, se for com intérprete. Foi aquilo que eu falei, então já está totalmente errado. Totalmente errado. Por quê? Porque nas igrejas hoje, o que mais fazem é falar em línguas. Para que a igreja também receba edificação. Ou do contrário, deve as pessoas falar em voz baixa, só ela e Deus. Eu prefiro o versículo 21 do mesmo capítulo 14 de 1 Coríntios, que fala: na lei está escrito. O apóstolo Paulo lembrando da lei, como está escrito. Olha só, que já a lei já dizia: será por gente de língua estrangeira. Só quero lembrar você que está no mesmo capítulo. Portanto, você já aprendeu. É impossível que você não aprendeu que o mesmo versículo 2 que relata sobre a língua está também desfachando todo o capítulo falando das línguas. É impossível que você não viu isso ainda. Portanto, eu prefiro o versículo, como eu disse, no versículo 21, que diz: será por gente de língua estrangeira. Língua estrangeira, línguas, idiomas diferentes. E por lábios estrangeiros. Veja que tem uma boca falando uma língua estrangeira. É uma boca estrangeira, é um lábio estrangeiro, como está escrito. É um lábio estrangeiro falando com língua estrangeira. Possível que você não vê isso.
que falarei a esse povo, e nem assim me ouvirão, diz o Criador. Isso Paulo relatando que já estava escrito na lei, né? E isso aí você pode estar lendo Isaías 28:11. Continuando aqui o comentário do Rahi, fico até, sou até melhor, meu irmão. Aí, Rahi, olha só. Pois, sem intérprete, comentário do Rahi, não há como edificar espiritualmente a igreja, perdendo o sentido de se falar em alta voz. Agora eu vou pedir uma coisa para o irmão, que o irmão possa estar me explicando pormenorizadamente, explicando tintim por tintim, tá? O que significa, como ele diz ali, edificar espiritualmente. Eu quero que o irmão me responda o que é espiritualmente. Só que eu não quero que o irmão use livros. Eu quero que o irmão use a palavra, a Bíblia, para que você entenda. Explica o que é espiritual quando a Bíblia relata sobre espiritual. O que é, então, edificar espiritualmente? Veja só que seus comentários não tem lógicas. Não tem lógica alguma você comentar o que você comenta. E ainda você dizer que eu tenho medo, que os outros irmãos têm medo de te responder, porque você deve estar certo. Já disse, você tem que ter o senso da realidade. Se você não tem o senso da realidade, meu irmão, você não tem como se misturar a verdade. Não é? Continuando o comentário do irmão Rahi, diz, também o apóstolo diz deliberadamente, porque o dom de profecia é superior ao de línguas. Porque enquanto o dom de línguas edifica a quem fala, ele diz que o dom de línguas edifica a quem fala. Veja só, meu querido, o dom de línguas existia para as pessoas que não falavam na mesma língua, porque o dom de línguas é o dom de idiomas. O dom da profecia já era profético, falava na mesma língua, não precisava de um outro idioma, porque a profecia revelava o que era o que o Criador queria. Já o dom de línguas não era. Por isso que não edificava a igreja, a congregação, a igreja, a comunidade que estava ali para ouvir da palavra, né? Então ela não edificava por quê? Porque a profecia falava às claras. E o dom de línguas, outro idioma, tinha que ter alguém para interpretar o que o irmão estava falando. Estava revelando para a igreja. Que hoje não se vê isso dentro das igrejas paredes. E eu prefiro ficar com o versículo 22, que diz, assim as línguas são sinal. Olha só. São sinal, não para os fiéis. Não para os fiéis. Portanto, se eu falo na mesma língua, no português, com o irmão, eu não preciso falar em línguas, porque ele tem a mesma fidelidade que eu. Ele é fiel tanto quanto eu. Por isso diz, assim as línguas são um sinal, não para os fiéis. Não para os fiéis, mas para os infiéis. Portanto, a língua estrangeira é um sinal. A língua, o outro idioma, com certeza é um sinal. Veja bem, eu não falo japonês. Eu nem sei por onde passou a língua japonesa, né? Eu não falo japonês. Mas se eu começar a dizer para você língua japonesa, você com certeza vai acreditar muito mais no Criador. Você pegar aí, tá andando na rua, que ele não tem estudo, ou qualquer coisa assim, começar a falar em outras línguas, em outros idiomas, e dizer para você, olha o que o Criador faz, e começar a falar com os outros ali, no mesmo idioma dos outros, e você vendo aquilo, é óbvio, meu querido, é como aconteceu em Atos. Você vai crer totalmente no Criador. Por isso diz, assim, versículo 22, 1 Coríntios 14, assim as línguas são sinal não para os fiéis. Não para os fiéis. Por que dentro da igreja não chega nem um infiel e 50 pessoas dentro da igreja, 30 falam em línguas? E procura uma igreja que não faz isso. Me mostra uma igreja que não faz isso. Alguém que estiver numa igreja aí que não faz isso, me mostra. Que ela só fala em língua quando chega um infiel dentro da igreja. Passa isso para mim. Mostra isso para mim. Mostra a igreja onde faz isso. Não,
Não vai ter porque estão errados. Na verdade, quem estão errados são eles, não a palavra. São contra a palavra. Para a igreja parede, a palavra é errada, com certeza. Porque não bate. O que fazem dentro das igrejas não bate. Continuando aqui o comentário. E de profecia. Vamos lá. O dom de línguas edifica a quem fala. E o de profecia edifica aos outros. Ou seja, o dom de línguas sendo de homens ou de anjos. Espera aí. Agora os homens falam em línguas dos anjos. Mas eu quero só te lembrar que nesse capítulo 14 não fala de língua dos anjos. Nenhum outro capítulo de nenhum outro livro você vai encontrar língua dos anjos. Mas e o capítulo primeiro, o primeiro versículo de capítulo 13 de 1 Coríntios? Tá bom. Eu convido você para a gente estar lendo 1 Coríntios 13, que é a única passagem que fala de língua dos anjos. Então ele já usou o capítulo 14, usou o capítulo 13, que fala da língua dos anjos, para colocar no capítulo 14. O capítulo 14 não fala de língua dos anjos. Então, meu querido, como que eu vou ter medo de responder para você, ou alguém que já conhece a verdade, tem medo de responder para você? Porque é uma coisa tão simples. Ninguém tem medo de responder. Eu tenho certeza que todos que saíram do sistema estão aí disponíveis para você. Nenhum deles você pode ver que bloqueiam canais, porque estão ali à vontade. Não tem que ter medo. Eu não tenho medo de você vir bater no meu portão para a gente conversar. E outra, se você quiser, eu não gosto de Hangout, não gosto, mas se você quiser, eu procuro estar entrando no Hangout, eu e você, para estar falando de línguas estranhas. Eu deixo meu telefone, se você quiser, me passa o seu telefone que eu ligo para você, para a gente passar o dia todo conversando sobre línguas estranhas. É óbvio que eu vou ter que gravar, né? Eu vou ter que gravar nossa conversa. De toda forma, vai ter que ser gravado. Eu não vou falar com você sozinho. Não porque você já me rebaixou muito já nesses comentários seus que você anda fazendo aí no meu canal. Mas se você quiser, eu estou disponível a você a hora que você quiser. E já disse, eu trabalho com caminhão e de repente eu posso estar passando na sua cidade. Se você quiser, eu posso ir até a sua casa. A gente grava falando sobre línguas estranhas. Eu não vou fugir de você, por quê? Porque eu teria medo de responder você. Tanto é que eu estou aqui também nessa vida para aprender. E se eu ver que você realmente está certo sobre línguas estranhas, eu meto o pé em tudo que eu aprendi e vou aceitar o seu ensinamento, que você está mostrando que realmente línguas estranhas é válido. Vou aqui recordar o que eu disse no começo. Línguas estranhas eu creio, eu acredito. Só não acredito nas línguas estranhas que falam hoje. Tá bom?